meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite. Até aqui o Senhor nos ajudou, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E dando sequência então às nossas devocionais aqui na oração da noite, a respeito das virtudes cristãs indispensáveis para o testemunho do cristão verdadeiro, hoje eu quero tratar com vocês a respeito da sétima virtude, narrada aí pelo apóstolo Paulo, recomendada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 18, 19 e 20. A virtude que aparece aí é a respeito da pacificação, ou seja, vivenciar dia após dia, independente das circunstâncias, um espírito pacificador. Como disse o apóstolo Paulo aí no versículo 18, se possível, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E a pergunta-chave é a seguinte: devo vingar ou amar? Sofrer o dano ou dar o troco? Ser pacificador, na visão do apóstolo Paulo, olha bem o que diz o versículo 19 e 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, quando feridos, prejudicados por alguém, nós somos naturalmente tentados, nós somos naturalmente envolvidos por um espírito de vingança, por um desejo de justiça, que na realidade é um desejo por vingança. E a pergunta é: justiça ou vingança? O que separa a justiça da vingança? Na realidade, o que separa a justiça da vingança é uma linha extremamente tênue. Muitas vezes, por causa disso, confundimos justiça com vingança, vingança com justiça. No geral, conceitualmente, a justiça objetiva a preservação da vida e sempre visa o bem, mesmo quando ela se manifesta de maneira punitiva. Por outro lado, a vingança consiste na retaliação. Na essência, visa o mal e expressa desejos destrutivos. A vingança não busca acordos, muito menos reconciliações. Vingar ou amar? Sofrer o dano ou dar o troco? Vindicar ou vingar? Qual deve ser a postura do cristão em Cristo Jesus? O que a Bíblia ensina? É nesse contexto que aparece esta recomendação do apóstolo Paulo. Mais uma vez, nós podemos observar o apóstolo Paulo ensinando algo fácil de entender, entretanto, extremamente difícil de praticar. No contexto aqui, da prática da justiça, em que o apóstolo Paulo nos incentiva a ter esse espírito pacificador, mais uma vez ele evoca o amor para permear o comportamento cristão. Na realidade, em todas as circunstâncias, o cristão precisa agir com amor, inclusive nestes momentos quando ele é ofendido, quando alguém o prejudica. Ao invés de dar o troco, ao invés de retalhar, ele precisa demonstrar amor. Gostaria de dizer para você que, na realidade, justiça com amor corrige e promove a paz. A justiça sem amor, na essência, ela é vingança. Não corrige e, pelo contrário, aumenta o conflito. Como dizia Calvino, o desejo por vingança jorra da mesma fonte que a soberba. Olha bem, né? Ou seja, qual é essa fonte? É um amor egoísta, voltado para nós mesmos, que nos leva a ser excessivamente indulgentes com os nossos erros, com as nossas falhas e, por outro lado, extremamente intolerante com as falhas dos outros. Em outras palavras, descumprindo aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que é que vocês vê o cisco
no olho dos outros e não reparam a trave de madeira que está no próprio olho. Olha bem, todo orgulhoso, todo soberbo, ele alimenta esse desejo frenético por vingança, mesmo quando sofre as mais leves injustiças. Aqui, no texto de Romanos, capítulo 12, nos versículos 19 e 20, nós temos uma ordem tripla. O que Paulo está dizendo aí? Que nós não devemos vingar, por um lado, né? Pelo outro, ele está dizendo que devemos deixar a vingança com Deus, ou seja, Deus é o único que realmente tem condições de fazer justiça verdadeira, justiça na essência, porque Deus é justo no seu ser. E terceiro, se necessário, retribua com bem o mal recebido. Com essa sétima virtude, Paulo está requerendo que, a despeito da nossa inclinação natural, em nenhuma hipótese nós devemos buscar a vingança. Ela sempre nos fará mal e nunca resolverá o problema. Podemos dizer que o prazer da vingança sempre é efêmero, desaparece logo após o acerto de contas, dando lugar a um vazio existencial, muitas vezes a um sentimento de culpa e de remorso por ter causado intencionalmente o mal ao outro. E aqui é verdade mesmo. Na realidade, alguém pode causar dano a nós sem intenção de causar esse dano, não intencionalmente. Mas quando eu desejo a vingança, eu causo um mal àquela pessoa intencionalmente. É isto que Paulo está dizendo. O certo é deixar a vingança nas mãos de Deus. Como dizia, mais uma vez cito Calvino, aqueles que planejam a vingança usurpam a autoridade de Deus. Na realidade, essa autoridade é exclusiva de Deus, desde os tempos antigos. É isso que está lá, claro, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35 e 36. Diz lá, a mim me pertence a vingança, a retribuição ao seu tempo. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e compadecerá dos seus servos. A mesma ideia aparece em Isaías, capítulo 35, versículo 34, quando o profeta diz assim, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e nos salvará. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 30 e 31, ele diz, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Inspirado por Deus em sua sabedoria, o grande rei Salomão disse, não digas, vingar-me-ei do mal. Espera, pois, pelo Senhor, e ele te livrará. Provérbios 20, 22. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós, os verdadeiros cristãos, em momento nenhum, em circunstância nenhuma, temos o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Pelo contrário, nós precisamos buscar forças em Deus para sofrer o dano. E encerrando, o que significa amontoar brasas vivas sobre a cabeça do ofensor? Significa o seguinte, quando respondemos ao mal com bem, nós expomos os nossos ofensores à ira de Deus. Se eles persistirem em nos tratar de maneira perversa, quando lhes pagamos o bem com o mal, na realidade, nós aumentamos a culpa deles diante de Deus. É isto que é amontoar brasas vivas sobre as suas cabeças. Meu querido irmão, minha querida irmã, busque em Deus e desenvolva esse espírito pacificador. Busque em Deus forças para sofrer o dano e não desejar a vingança e nem o mal de ninguém. Enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E que a paz do Senhor enche o seu coração e a sua casa. Uma boa, excelente noite para você e sua família. E amanhã, renovados com a misericórdia do Senhor, seguiremos em frente e venceremos mais um dia. Deus seja contigo, em o nome de Jesus.